Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe que é o nosso ritual, tem pós-jogo na madrugada e tem você clicando em curtir e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E tem um vídeo aqui que está disponível só para membros, que eu sorteei um monte de copo do Galo. Esse copo aqui, inclusive, quando você coloca líquido nele, ele acende uma luzinha muito maneira. Tem copo do Bernard, tem copo de Galo e São Paulo, tem copo de Galo e Bahia, tem copo daquela ação, tem copo de tudo que a gente, inclusive do encontro de colecionadores do Galo que rolou aí há alguns dias. Tá aqui, ó. Valeu demais, Vlad, valeu todo mundo aí. Então quem é membro do canal vai continuar concorrendo a prêmios e lá eu falei também sobre Cachorrada Podcast e muito mais. Falando sobre Galo e São Paulo, cara, sai zica, assim, contra uma camisa pesada de muito respeito que é o São Paulo, de muita tradição aqui no país. Eu acho que se essa vitória viesse assim contra um clube de menor expressão, talvez ainda geraria muitas dúvidas. Não que a atuação seja de encher os olhos, pelo contrário, a gente vai colocar vários pontos aqui que precisam de evolução. O São Paulo criou boas oportunidades cara a cara com o Mendes, mas era dia de 3 pontos, cara. Acho que quando o pessoal me perguntava na porta do estádio quanto hoje, eu falei, cara, 6-0, e essa parte é fantástica. E eu queria muito, cara, que alguém comentasse aqui falando que conversou comigo antes do jogo para confirmar isso. Porque eu falei, pode ser 6-0, gol de barriga, e tem essa indefinição de se bateu na barriga do Paulinho ou não. Obviamente foi na barriga. E eu falei, pode ser na barriga, pode ser aos 47, gol contra e tal, mas hoje é dia de comemorar 3 pontos pra gente respirar, não tem rodada pro Galo no final de semana, então você respira, descansa, planeja, chega reforço. Então hoje era um jogo muito chave, claro, o Flamengo era chave e tal, mas hoje era um jogo muito importante, porque você tem a volta de peças importantes como Arana e depois você já tem chegada de reforços que estão no bid, na próxima rodada provavelmente já, Bernard e Júnior Alonso, já talvez com o anúncio do Fausto Vera também, a gente ainda não sabe sobre a disponibilidade do Lianco para jogar. De qualquer jeito, muda muito a dinâmica do meio campo sobre um ponto que eu vou falar aí. Ô turma, eu ganhei 2 apostinhas lá na KTO, mas não foi com o Galo não, viu? Ganhei no Espanha e França. Oh meu Deus, fechei aqui o meu site de aposta da KTO com o registro das apostas. Das últimas 4 apostas minhas eu acertei 3. E logo a do Galo hoje eu masquei, que eu falei que o Hulk ia balançar as redes. Você quer se divertir também? Acesse kto.com, o link está aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar um comentário lá e fixar também. Bora falar então sobre Galo. O torcedor chegou meio cabreiro na Arena MRV, desconfiado. A gente percebe no olhar do atleticano quando ele está meio receoso e muito justo isso. Você percebia no olhar dos jogadores, do Milito. E, cara, o maior medo com isso tudo, claro que eu temia goleadas históricas como aconteceu com o Flamengo, por exemplo. Eu temia que isso gerasse um efeito borboleta. Cara, eu coloquei a cabeça na cama essa madrugada agora, de quarta para quinta, e fiquei pensando em efeito borboleta. Falei assim, cara, e se o Cuca aquele dia não tivesse pedido o Pierre, e se o Pierre... E fiquei pensando um monte de efeito borboleta assim que rolou na vida do Galo. E se o Elias não fizesse pênalti na Sul-Americana contra o Colón e a gente fosse campeão da Sul-Americana? Será que o Wagner Mancini continuaria? Será que o Galo manteria peças do elenco? E se a gente não saísse pro afogado? Então eu fritei a cabeça assim. Já falei para vocês que é a hora mais gostosa que tem quando você coloca a cabeça no travesseiro e cria cenários e estuda tudo que você pensar de Galo. Isso é gostoso demais. E eu falei assim, cara, tem um momento que a gente está vendo agora que é muito efeito borboleta, porque ele vai dar uma direção muito grande para o futuro do Galo. O meu medo era hoje perder de forma talvez vexatória e a gente interromper o trabalho do Milito. Você tá louco, Fael? O Milito tem uma grande aprovação da torcida. Olha, ele tem um carinho diferente realmente, mas no futebol brasileiro eu não coloco a mão no fogo por nada, principalmente numa característica que tem, às vezes, a nossa diretoria de querer mudar o foco de alguma situação. Então eu temia muito que houvesse uma interrupção do trabalho do Milito, porque tem período que você vive de instabilidade, mas que você vê... Fugiu a palavra. Você vê capacidade naquele jogador, naquele profissional.
Sabe quando a palavra está aqui? Você vê, né, capacidade. Enfim, fugiu. Isso que dá gravar na madrugada, agora 2h35 da manhã. Quase que eu não fui no jogo hoje, viu, galera? Falei com a minha mulher, falei, não vou no jogo não. 9h30 da noite, vai acabar 11h30, até eu sair do estádio, tal, até o... Nossa senhora, eu chego em casa de madrugada, lanchar, preparar pós-jogo. Nem vou porque nesses dias é muito importante estar presente. Se o Galo estivesse na boa fase, acho que hoje eu não iria não, mas como estava nesse momento difícil, era um dia importante para estar lá. E aí você vê ali uma característica de capacidade de evolução, sabe? Alguém, é por aí a palavra, é promissor. Você vê que aquele cara pode ser promissor, ou que está passando por uma fase. Isso é muito importante em categoria de base. Tem olheiro que vai numa peneira, o moleque vai mal na peneira e o cara que tem um olhar clínico, ele consegue perceber a capacidade ali daquele moleque de evoluir, por exemplo, que ele é diferente e não está no dia muito inspirado. E o Milito nos encantou nos 12 jogos iniciais, viveu dias ruins por diversos fatores, um desses fatores também, em algumas situações, erro de tomada de decisão dele ali, que a gente não concordava, de posicionamento do time, de escalação, mas eu temia muito porque Fael, eu não sei você que está do outro lado, eu sei que muita gente não gosta do trabalho do Milito, eu vejo um trabalho muito promissor e temia esse Galo em São Paulo por causa disso. Eu falava assim, cara, tomara que esses caras que dirigem o clube tenham uma luz na cabeça deles que vamos ver esse cara com o time reforçado agora. Com o Bernard, com o Lian, com o Alonso, ele pediu o zagueiro canhoto, tá aí o zagueiro canhoto. Com o Fausto Vera, que é um jogador de confiança dele. Vamos testar esse cara agora com todo mundo, com o Scarpa jogando na dele, com a Arana e com esses caras à disposição. O meu medo de verdade, galera, é que a gente não chegasse nessa etapa do trabalho do Milito, mas temendo muito. Tomara que não tenha mais esse medo. Como eu falei, o Milito ganhou de um time muito forte. O Alisson ali, no meio campo, eu vou falar sobre o Alisson ainda, Luciano, Ferreirinha, Lucas e Caleri. Alguns a gente conhece, e começando pelo Caleri, que estava com um pé e meio no Atlético. O Galo contrata totalmente por um tempo antes dele deixar o país definitivo, depois repete isso em 14, contamente, repete com o Caleri, a notícia vaza, o São Paulo vai lá, atravessa, pega o Caleri, que acabou depois até sendo nosso carrasco na Libertadores 2016. A gente conhece, vamos lá, o Rafa, goleiro, né, que por ironia, numa entrevista, acho que para o Sport TV ou para a ESPN, elege o Hulk como um dos grandes talentos. Em vários pontos a resposta dele é sobre o Hulk, né? Tanto que quando o Galo tem um pênalti a favor, lá em São Paulo, ele deixa o Pavão bater porque o Rafael treinava muito com o Hulk, sabia talvez como o Hulk poderia bater. E tem o Alisson, que está curioso no São Paulo, como o treinador está utilizando ele, que o Alisson se tornou quase como um terceiro homem de meio campo, um segundo volante às vezes, cara. O São Paulo está bem para frente, bem em cima, e o Alisson está bem atrás, um jogador que quando jogou aqui do outro lado da Lagoa era bem agudo, de linha de fundo, e vou confessar para vocês que gosto muito da característica de jogo do Alisson, que passou um período difícil na vida aí, na vida pessoal e tal. Então, assim, é um time muito forte. O Galo encarou realmente, foi um grande teste para o setor defensivo, que vinha sofrendo goleadas, repito, com a camisa pesada e com um time muito forte. O Alisson, até o São Paulo, quando percebeu que talvez não, eu estou usando uma camisa que está guardada há mais tempo, essa de 2013, está me dando muita vontade de espirrar. E eu estou em obra aqui em casa, então calma, minha casa de obra, tudo errado em obra, então tá um pozinho fininho aqui que está me fazendo espirrar, perdão. Se eu ficar torcendo a cara que eu no Alterosa Esporte, é isso, o olho assim. Teve um momento, eu não sei se foi na falta do gol, porque antes da falta do gol teve uma outra falta, que o Fux estava na entrada da área e o Saravia de zagueiro. Até cutuca a pessoa que está do meu lado e fala, olha que curioso, cara, o Saravia ficou com o zagueiro e o Fux subiu. Tudo bem que no esquema do Milito o Fux sobe muito. Eu já destaquei aqui que várias vezes um dos zagueiros, o Rômulo, o Fux, eles se aproximam muito do lateral esquerdo, quase como um ponta mesmo. Isso era uma característica daqueles 12 jogos iniciais do Milito. Eu vou usar muito como referência esses 12 jogos iniciais, que foi o período sem tantos desfalques assim.
E o Saravia segurou aqui como segundo zagueiro. Dava a impressão de que realmente hoje foi para o sacrifício, talvez não um sacrifício de dor, de não ter se recuperado totalmente da lesão, mas de um ritmo abaixo daquele Saravia que nos cativou nos 12 jogos iniciais do Milito. E o São Paulo percebeu, começou a forçar muito por ali, só que o lance de maior perigo de São Paulo é quando o Otávio erra uma saída de bola fácil, estava sozinho assim, entrega para o lado, o Saravia não vai em direção à bola, acho que o Lucas se aproveita, o Alisson, não lembro quem, se aproveita e quase gera o gol do São Paulo. Alguns lances de perigo foram ali, talvez pelo São Paulo sentir que, peraí, o Arana ali tá no gás, tá no pique, reforçou o setor, vamos aqui insistindo no lateral que tá voltando de lesão, e eu senti que o São Paulo forçou realmente um pouco ali. A nossa vantagem é que a gente curou um trauma, nós tivemos alguns gatilhos no jogo de hoje. Um deles é não sofrer gol no começo. O Galo vinha matando a torcida, matando o estádio, matando o ritmo do jogo, a expulsão do Igor Rabelo, o gol do Botafogo, contra o Flamengo, enfim, nos jogos do Atlético Goianiense, o gol no começo e o cartão. Eram dois traumas, dois gatilhos fortes assim, e dessa vez aos 12, 14 minutos por aí, a gente consegue um gol do Galo. Já calma, porque a parte mental do clube hoje, se sofre um gol antes do São Paulo, eu acho que ia gerar um descontrole ali no Atlético muito grande, ia jogar uma ansiedade muito grande na arquibancada e ia gerar um efeito dominó muito grande. Então, obviamente, o gol no começo traz uma tranquilidade muito grande. Fiquei muito receoso com o tempo de jogo que o Batalha tomou cartão amarelo. Tá fora do próximo jogo. Falei, cara, eu na minha ansiedade de lembrar do Rômulo, de lembrar da expulsão do Batalha contra o Corinthians, eu falei, tira antes do intervalo do jogo, tira antes do intervalo, porque o São Paulo tá apostando no contra-ataque, tira. E quando o Galo faz o gol, eu falo, cara, agora fecha a casinha aqui para não colocar tanto um contra o Batalha, porque existe o risco da expulsão. Ou seja, nós entramos em campo hoje contra o São Paulo realmente com o gatilho do jogo contra o Botafogo. Diz aí como é que foi a reação na sua casa. É loucura só da minha cabeça ou todo o atleticano estava desse jeito? Gente, eu estava tão pilhado com esse tempo de cartão que eu vi que o jogador de São Paulo bateu no Otávio, estava no lance do VAR, que eu olhei no telão, o Alan Franco expulso. Eu falei, meu Deus, que merda que o Alan Franco fez. Bateu em alguém. Ah, não, bicho, tem um Alan Franco no São Paulo. De tanto gatilho que eu fui pro jogo de hoje. Essa palavra que está na moda aí, nesses tempos malucos e tal. Mas me conta aí que na sua casa, você assistiu no jogo ou no estádio, como é que estava a sua leitura de jogo do tempo em que o Batalha tomou cartão? Você estava ali, quando o São Paulo ia para ataque no começo do jogo, você, meu Deus do céu, já vem outro pesadelo daquele ali. Algo que a gente precisa mudar para os próximos jogos. O São Paulo continuou tendo tanto espaço no meio campo, como teve o Botafogo, como o Atlético Goianiense, Flamengo, em alguns trechos, o São Paulo dava uma arrancada assim grande, com os jogadores carregando a bola, sem nenhum combate, acionava um outro companheiro, o outro companheiro conseguia correr grande parte do campo, sem ter combate também, então isso me preocupou. Eu acho que a gente vai mudar muito para os próximos jogos, por característica de saída de bola de Lianco, de Alonso. Se pediu tanta contratação do Fausto Vera, se é homem de confiança dele, ele entra aí, como vai encaixar na saída de jogo do Milito Fausto Vera, como o Bernard vai buscar essa bola lá atrás, carregando ela para o ataque, servindo os companheiros. Eu acho que nós teremos muitas mudanças daqui para frente, mas até aqui eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com esse espaço que o adversário está dando, mesmo quando o São Paulo estava com um a menos em campo. E aí eu vou pegar de exemplo uma bola, foi no primeiro tempo, o Galo tá com o segundo tempo para cá, primeiro tempo o Matheus Mendes pega a bola, um lance de muito perigo de São Paulo, ele aciona o Arana na esquerda e tinha muito campo para carregar, para sair no ataque. E 3 segundos depois, o São Paulo já estava postado atrás da linha da bola, o Atlético dando passo para trás, tentando achar espaço contra o São Paulo. Os adversários percebendo esse espaço no Galo têm sido mais objetivos, mais agudos, mais diretos. E o Galo, às vezes, quando o adversário oferece essa oportunidade, ele tem sido mais burocrático. Hoje, muito também pela falta de inspiração do Hulk, que se embolou com a bola, errou muito na partida e tal. E o Hulk, quando tá baixo, eu falo sempre o craque, ele tem um imã que quando ele tá para cima, ele puxa todo mundo, e quando ele tá para baixo, ele pode
puxar para baixo, que é quem está ao redor dele, porque ele é a referência, ele é seu norte ali na equipe, né? Característica que eu gostei muito do time do Galo hoje, na jogada do segundo gol do Galo tem isso para exemplificar para vocês. O Atlético rouba uma bola aqui na linha do meio campo, ainda quase na linha do meio campo, na lateral esquerda. E o Atlético trabalha essa bola para chegar lá na direita, onde o Scarpa vai chutar pro gol. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12, cara, a nossa fase estava tão ruim que eu não citava a frase fã de carteirinha do Camisa 12 em alguns jogos. A nossa fase estava tão ruim que eu não citava. Mas quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu sou apaixonado por times que conseguem pegar a bola e inverter o lado do campo com muita facilidade. O time do São Paulo fazia isso muito bem. Não vou nem citar o de 2021, que é injustiça com os outros. Essa semana eu assisti jogo de 2021, assisti Juventude Bahia, porque eu formatei o computador anteontem, e aí tava no HD aqui, eu falei, deixa eu abrir esses vídeos aqui. Nossa, ai meu Deus, meu coração. Oi gente, o Galo quando ganha, agora eu vou continuar. Mas o Galo quando ganha mexe demais com o sentimento da gente, né? Falei para meus amigos sem estádio, falei, cara, tem uma coisa diferente na vitória, que você não tá pensando no jogo, você não tá e seu coração tá batendo no ritmo normal. Atlético nos jogos para trás aí, você tá parado no sofá da sua casa, olhando para a janela e tem uma angústia no seu peito que não faz sentido algum, que certamente é a fase ruim do Galo. Meu Deus do céu, não, é certo isso? Não é. Mas o que acontece, acontece. Voltando, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu gosto muito de lateral esquerdo, que descola da linha do meio campo. Hoje o Arana fez isso no contra-ataque. Que descola da linha lateral, pode ser o lateral direito ou esquerdo, mas que vem na diagonal. Eu gosto muito quando você começa uma jogada em um lado do campo, você atrai o adversário para aqui, mas você consegue inverter muito rápido essa bola, pegando um buraco do meio campo, pegando o lado de lá vazio. O Scarpa, depois do Clássico, contra o Rosário Central, se eu não me engano, Peñarol, ele faz gols assim no começo do Campeonato Brasileiro, em que o Atlético atraiu o adversário pelo lado esquerdo e achou o Scarpa livre para finalizar de direito. Vocês vão me lembrar aí nos comentários, que já estão fervendo os comentários aqui, quais jogos foram esses. E hoje o Atlético, por exemplo, no lance do segundo gol, tá aqui a jogada pela linha esquerda e rapidinho a gente consegue fazer essa bola chegar do lado de lá. E eu estou numa expectativa muito grande para os próximos jogos sobre isso. Mas vou falar sobre o Galo do futuro daqui a pouquinho. Deixa eu ver quantos minutos. Pouquinho, ainda dá para falar bastante. Matheus Mendes, já que a gente citou o goleiro nos últimos vídeos, hoje era mais um gatilho da torcida atleticana, o Matheus Mendes no gol. Porque foram lances discutíveis, o Everson falhou em alguns jogos, entrou o Matheus Mendes, e aí também falhou em alguns lances, ele que dava para sair, não saiu, ou que dava para esticar. E eu vou citar o outro lado da lagoa, mesmo incomodando muita gente quando eu faço isso, mas é necessário. O Arana, naquele clássico 3-0 no primeiro tempo, o Arana chuta, o Anderson falha aqui, e depois o Anderson pega um ritmo de jogo, ele que não jogava nunca no Cruzeiro, de repente o Rafael Cabral sai, ele pega ritmo de jogo e faz boas partidas. O Matheus Mendes, ele tá há anos vendo o Everson fazer temporada inteira, deixando ele fazer 1-2 joguinhos, deixando quando é suspenso, né? Então o Matheus Mendes fazendo 1-2 joguinhos por ano. E eu falei, cara, pode ser que seja ritmo de jogo também pro Matheus, cara, porque o cara tá parado. Acho que em 2020 ou 2021 ele disputou a Série B, creio que seja 2020. Fiz uma grande Série B. E de lá pra cá, o Rafael acho que machuca contra o Atlético em 2021, aí ele pode ter entrado ali. São poucas oportunidades para a gente ver o Matheus Mendes em campo. Eu acredito que para o goleiro isso faz muito mais diferença do que para a turma de linha. Então fica um ponto positivo hoje, um gatilho que era negativo antes da partida, que fica um ponto positivo, uma esperança, uma ponta de esperança na gente, que esse ritmo novamente, essa minutagem para o Matheus traga essa confiança, esse potencial, essa qualidade que esse menino tem. Então é mais um ponto positivo para hoje também. Então eu já citei aqui, turbulência vivida pelo Milito, já mostrou muito potencial. Scarpa viveu uma turbulência muito grande quando chegou aqui e depois mostrou pra gente que era aquele cara que a gente sonhava em ver aqui, que tinha muita bola para jogar. Paulinho no primeiro semestre de 2023 passou por muita dificuldade, perdeu muito gol, encerrou o ano como artilheiro do Campeonato Brasileiro, convocado para a seleção. Matheus Mendes mal deu a volta por cima hoje. Então você tem peças assim que conseguem dar a volta por cima.
E o medo é, numa dessas você demite um treinador, você não dá mais chance pro goleiro, tem muita chance disso. E já que eu citei o Paulinho aqui sobre a idade, esse menino vai fazer, menino assim, bem novo, sou 15 anos mais velho que ele. Nossa Deus, me bateu uma depressão agora. Gente, eu fui ver a data de nascimento do Júnior Alonso, 1993, eu penso assim, gente, eu já tinha 8 anos quando o Júnior Alonso nasceu. Eu percebo tanto que eu tô velho, mas é engraçado, tem cara de menina, mas quando eu coloco esses trem aqui, eu fico com uma cara de novo ainda. Preguiça de pentear cabelo, coloca a touca. O que eu tava falando, hein? Paulinho. O Hulk vai fazer esse mês agora, 25 de julho, 38 anos. Tem contrato até o final do ano que vem, quando vai estar com 39,5. E o Paulinho sempre é citado como possibilidade. Paulinho é um case pro Atlético trabalhar no longo prazo, sabe? Deixar no clube. Quando liberar o Hulk, vai abrir um espaço na folha. Fala, Paulinho, você agora vai assumir uma responsabilidade maior. A gente vai te valorizar, você vai ficar aqui, você vai construir uma história de identificação ainda maior do que você tem com a arena, com o time, com a torcida. Porque, gente, muito jogador com 23 anos que ele começa a ter uma escala de crescimento na carreira. O Paulinho tem 23, artilheiro do Brasileiro. Perde seus gols bobos? Perde, mas cara, o cara foi artilheiro do Brasileiro também. Mais uma vez, balança as redes da Arena MRV, já está com 6 gols no Campeonato Brasileiro. Acho que o artilheiro deve ser o Pedro com 8 gols, ou seja, já está chegando de novo nessa briga aí. Muitos gols em Libertadores também, deve estar top 3 ali de maiores artilheiros da Libertadores. É um cara que eu acho que o Atlético deve isolar, a não ser que seja uma proposta estratosférica, inaceitável, monstruosa, gigante, que eu acho que não vai chegar por agora. No mais, deixaria o Paulinho aqui, quietinho no elenco atleticano, pensando em longo prazo, para evitar dor de cabeça, que lá no futuro você vai ter que contratar 2, 3, até achar um cara que emplaca, que dá certo e tal. Eu acho que, assim, a gente gastou muito mais dinheiro do que deveria em Patrick, Edenilson, em Fábio Gomes, e com tudo isso, meu amigo, se você economiza, é uma venda que você fez aí de um Paulinho. Se você ir certo no mercado, parar de gastar errado, onde você gasta, você não precisa vender o Paulinho, pode trabalhar esse cara para o longo prazo. Já que está falando de Galo do futuro, com com os reforços estão chegando, sendo registrados no BID, muito torcedor faz aquele movimento, aquele exercício que tanto gosta, que é pensar como vai ficar o time do Galo. A princípio a gente pensa que com Lianco e Alonso na defesa, até viu o Panzi falando na Itatiaia que colocaria o Fux na defesa. Quem é fã de carteirinha do camisa 12 sabe que hoje, por exemplo, ele errou algumas saídas de bola. O Fux teve uma que ele errou que eu gelei, que eu abaixei, eu nem vi a finalização do lance, que estava achando que ia ser gol do São Paulo. A gente precisa testar, né? Saber como está o Alonso, mas a princípio o Lianco, Alonso, Saravia, Arana. Eu não acho que ele tenha feito tanto esforço, que por ser o homem de confiança dele, por ter feito tanto esforço, o Fausto Vera será titular a princípio, e depois se vai conseguir manter ou não a posição é outro papo, mas chegaria então para assumir a titularidade. Aí você tem, talvez, Otávio, Fausto de titular, Alan Franco e Fausto. Como que você montaria seu time? Essa é a pergunta que eu deixo para o chat hoje. Todo vídeo eu estou deixando uma pergunta para vocês nos comentários aqui, armarem, escalarem o time do Galo com reforços, caso confirme e anuncie o Fausto Vera, que deve ser anunciado ainda essa semana. Como você escalaria? Otávio, Fausto Vera, no banco você teria Alan Franco e Batalha. Ah não, Fael, eu prefiro Alan Franco e Otávio. Eu tenho Fausto Vera e Batalha no banco. Prefiro Alan Franco e Fausto Vera. Você tem Otávio e Batalha no banco. Bacana, legal. O Rubens já está dando suas corridinhas. Na reserva ali, lateral. Não vou contar o Mariano, mas de qualquer jeito na reserva você tem hoje Fux, Lemos e Rabelo. Então você já tem mais opções, pensando que nenhum deles estará no departamento médico, suspenso por cartão e tudo mais. Aí no meio campo, você tem Bernard, Scarpa, Hulk e Paulinho. E o Zarate, Fael? Galera, o Zarate está no hall de ídolos, um estrangeiro que jogou no Galo. Me desculpa, Dátolo. Eu não conhecia a turma da década de 70, sem conecto, porque você vê de perto é outra coisa, né? É muito diferente. Mas o Zarate, daquele time fantástico, que contribuiu demais naquele time fantástico, nos encheu os olhos, campeão da Copa do Brasil, Supercopa, campeão brasileiro, campeão mineiro, foi pentacampeão mineiro. Mas o Zarate ele vem lutando contra uma dor no pubis, que é uma dor terrível para atleta. Sempre que a gente conversa com o boleiro, parece que eles sentem a dor. Quando você fala dor no pubis, o cara, ai,
é uma dona virilha muito forte ali e tal, que incomoda muito. Então, pelo número de partidas, cara, que o Zaratio tem ficado de fora, por talvez não ter conseguido entregar aqui todo o potencial que pode, eu colocaria Scarpa, Bernard, Hulk e Paulinho. Vale a mesma coisa que eu falei pro Fausto Vera. Se o Bernard, o Scarpa ou o Hulk e Paulinho não demonstrarem que merecem titularidade, você discute a volta de uma peça ali pro ataque e tal. E no banco você passa a ter Zaratio e Vargas. Eu ainda traria um atacante de área, se fosse o Atlético, para preencher esse banco, porque o Alisson tá no DM, não é esse cara também, o Palácio não é esse cara e o Allan Kardec não é esse cara, não é. O Allan Kardec hoje é um cara que eu não considero no elenco atleticano, dá licença, fica aqui fora da bolha. Então eu acho que, vindo Fausto Vera, Bernard, Lianco e Alonso, um atacante de área seria muito importante. Ou um lateral direito. Se não tivesse que contratar dois, só um, quem você traria? Lateral direito ou um atacante de área? Aí eu fico na dúvida, viu? Aí eu fico na dúvida de verdade. Principalmente pensando em um lateral, se tivesse condição de trazer um lateral com chance de situação futura, de brigar por uma titularidade futura, não sei não. Ficaria muito na dúvida. E bacana ver o Vargas sendo útil. Eu achei que realmente não agregaria em nada na temporada. Balança as redes, diminui um pouco do prejuízo que deu pra gente também um tempo atrás aí. É um cara que eu sinto que a torcida queria muito abraçar e seria muito bacana se essa reconciliação saísse até o fim do ano, assim como ele fazendo gols importantes, ele fazendo grandes jogos. Sobre a arbitragem, eu acho que não tem dúvida quanto à bola na barriga do Paulinho. Acho que o destaque da rodada é o pênalti marcado pro Flamengo lá. E contra o Juventude, cara, a gente precisa manter mais uma vitória para não ter aquela sensação de turbulência. Os últimos dias foram muito caóticos no Galo, com razão, por tudo do Chuteira Gate, de time, de escalação, de acústica da Arena MRV, então assim, deram motivos também para ter essa turbulência. E para a gente viver dias de paz, o Juventude levou esse jogo para Brasília, beneficia demais o Atlético. O Atlético jogou lá contra o Itabirito também. Vantagem pro Atlético, porque o Atlético tem uma torcida muito grande lá na região, então eu acho que assim, é um jogo para a gente ganhar e vir aqui depois contra o Vasco já com todo mundo em forma, com reforços, com ritmo de jogo, entrosados, mais treino e mais um jogo para vencer em casa, emplacar e jogar esse astral lá para cima. Na minha tabela planejada, eu tinha parado de atualizar ela, fiquei alguns jogos sem atualizar a minha tabela planejada. Na empolgação do momento, cheguei em casa, mexi nela e percebi que o Galo está 5 pontos abaixo do que deveria ter nesse momento. Está com uma pontuação bem abaixo em casa, mas com uma pontuação cerca de 4 pontos acima fora de casa. Com uma vitória contra o Inter, isso melhorou bem. Eu já tinha colocado derrota para o Botafogo fora, entre outras situações. Então o Atlético consegue, ganhou do Bragantino fora, que eu acho que eu tinha colocado em paz também, consegue dar uma equilibrada e fica 5 pontos abaixo. Hoje, se tivesse a pontuação que consta na minha planilha, a tabela planejada, estaria no G6 do campeonato. Turma, um grande abraço para todos vocês, beijo no coração, e hoje queria encerrar o pós-jogo parabenizando o amigo Frossar, amigo mesmo, que está fazendo um trabalho fantástico no canal dele, é da Challenge também, mesma empresa, assessoria que cuida aqui do Camisa 12, que cuida do Fael também, fora das 4 linhas. É um menino que a torcida do Galo pode ter certeza que é muito sério, que dedica demais o tempo dele, esse talento que ele tem em prol do Galo, de forma séria, muito respeitosa com os profissionais, apurando tudo, trabalhando muito, tá empolgado com o canal novo. É muito gostoso ver que a torcida do Galo pode contar com mais um canal. Um belo trabalho, um canal muito sério. Parabéns, Frossar. Continue. Você pode se inscrever lá no canal do Frossar, que você pode ter certeza que o Fael vai estar muito feliz com isso. Tamo junto. A massa unida é muito mais forte. Valeu, tchau!